Olá, olá, boa tarde, pessoal. Vamos começando mais uma live aqui na página da Vivenda. Sejam todos bem-vindos. Dá um tempinho para a turma ir chegando. Olá, pessoal, boa tarde. Temos 14 pessoas. Estamos dando só um tempinho para as pessoas irem chegando. E para eu ir ficando mais nervosa. Dando só um tempinho para as pessoas. 25 pessoas. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa tarde, gente. 32 pessoas. Legal, hein, pessoal? Muito bom. Vamos ter uma tarde gostosa aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. 32. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Vamos ter uma tarde aqui bem gostosa, um bate-papo bacana. Eu quero apresentar para vocês a Luciana. Luciana é psicóloga e ela está voluntariamente fazendo este trabalho com a gente hoje, batendo um papinho aqui com todos para que a gente possa refletir aqui sobre algumas estratégias, né, Lu? Isso. Boa tarde, pessoal. Como a Joyce falou, meu nome é Luciana, eu sou psicóloga. Vai ser interessante conversar com vocês hoje, porque como eu faço atendimento psicológico, terapêutico, eu ouço muito mais do que eu falo nas sessões. Então, hoje vai ser bem diferente, né? Mas eu acho que é muito importante a gente conversar sobre alguns temas e que é muito recorrente também no meu trabalho, né, na psicologia, não só por conta da quarentena, mas eu acho que no geral, né? Principalmente em se tratando desse tema de amor próprio, autoestima, e que influencia na nossa vida como todo, né? Então, o que eu pensei foi o seguinte, em trazer, primeiro de tudo, o que eu acho que conta muito, que é a questão dos estímulos. Quando nós temos alguns estímulos, positivos ou negativos na nossa vida, eles podem influenciar diretamente em como a gente se enxerga. Então,
Bom, eu acho que tem alguns pontos, na verdade, são 3 pontos que são muito importantes. Então, por exemplo, quando uma pessoa, ela tem... Tá todo mundo me ouvindo bem, será? Tá falhando um pouquinho, Lu. Eu tava dando um Depois você tempinho me fala, para ver tá, se Joyce? Que volta. aí eu vou falando, Tá, tá? Tá pode falar, qualquer coisa eu falhando? te interrompo. Tava falhando um Ah, pouquinho. tá. Tá bom. Qualquer coisa você me avisa, então, né? Que eu não tenho muita noção. Então, eu vou falando. Então, sobre essa questão da autoestima, do amor próprio, né? Por que eu digo que existem 3 tipos, 3 pontos? Às vezes, a gente tem uma autoestima tão baixa, uma visão de nós mesmos tão prejudicada, né? Muitas vezes por algumas influências até da nossa infância e tudo mais, que quando a gente tem um estímulo positivo, é complicado. Muitas vezes a gente nem acredita quando uma pessoa fala: nossa, você é tão bonita, nossa, você é inteligente, porque isso parece que está tão enraizado dentro de nós, essa nossa autopercepção é tão desconstruída que não importa se o outro fala algo positivo para a gente, né? Então, isso pode ser muito prejudicial e esse é um tipo. O outro tipo é quando a gente espera muito do outro. Então, a gente espera um reconhecimento, uma palavra de ajuda, ou você faz um trabalho e aí você quer um parabéns, você espera, às vezes é negativa, né? Ou não vem, ou simplesmente não vem. E isso pode ser de familiar, pode ser de amigos, pode ser de professor, né, na escola, enfim. Isso também vai gerando dentro de nós um estímulo negativo, na verdade, Deu né? uma. Uma autopercepção que do outro isso não acontece. Tem muita gente que às vezes não aprendeu a dar amor e acaba Oi, Lu. transmitindo aquilo que ela consegue, né? Só que muita gente acredita naquilo, né? Naquela resposta, naquele posicionamento negativo. Isso também pode ser muito prejudicial, porque faz com que a nossa autoestima, o nosso amor próprio também vá para um outro caminho, né? E aí o terceiro, que eu acho que na verdade são 4, né? Esse terceiro, e aí eu vou falar o que é o ideal da pessoa, ela tem a autoestima, às vezes, muito elevada, né? É aquela história, né? Os excessos Lu, tá dando uma falhadinha, são Lu. ruins e a falta também é ruim. Acaba se tornando, em alguns momentos, inflexível, ela não percebe e não entende os sinais do outro, né? Você consegue me ouvir, Lu? Porque é muito importante também algumas respostas do ambiente. Oi? Você consegue me ouvir? Tá dando uma Tá ruim? Você falhadinha. falou alguma coisa, Joyce? Tá dando uma falhadinha. Você consegue me ouvir? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá. É que tá dando uma Posso travadinha, continuar ou tá assim. travando? Tá travando, tá travando. Você falava do primeiro estímulo, da autoestima, né? E aí a gente Eu perdeu um consigo te pouco. ouvir, mas eu não É, sei, não, né? Continua travando muito? isso, você não consegue falar uma frase inteira, sabe? Dá uma travadinha. A gente tem alguns Tá. retornos aqui nos Quer que eu comentários espere? também, o pessoal está acompanhando, está falhando um pouquinho. Pessoal, vocês conseguem me dizer se aonde está falhando? É a minha fala, é a fala da Lu, da Para Val, mim é palha da Lu. Agora da parece que Lu? travou e voltou. Não sei. Eu Isso. vou, eu vou continuar aqui e aí depois qualquer coisa eu volto naqueles outros pontos. Tá bem.
A gente não está te ouvindo mais. Se ela O pessoal está sair falando e que voltar está de novo, falhando, é consegue isso? mudar? Isso, está travando. Quer tentar, Lu, sair e entrar novamente? Acho que ela não está ouvindo. Demora um pouquinho o E retorno. aí, meninas? O pessoal está dando um retorno aqui, que é na hora que você fala, está falhando um pouquinho. Pessoal, só um pouquinho de paciência, tá? Isso acontece. Deixa eu tirar, eu estava com o carregador aqui, que eu tô... Peraí. Nada, nada? Um pouquinho. Ó, Joyce, eu vou falar uma frase inteira e aí você fala se tá dando retorno ou não. Eu tô te ouvindo. É que eu queria fazer um teste de continuar falando para ver se vai travar. Porque vocês falando para mim, eu ouço normal. Vocês não querem testar e a gente continua só para ver se vai? Tá bom, vamos lá. Agora deu, acho que agora deu. Deu. Agora deu, Lu. A gente conseguiu ouvir você falar tudinho. E aí, vai parar ou eu continuo? Pode falar. Tá, então vamos lá. Continuando, né? Eu nem sei aonde parou, gente, e depois vocês me sinalizam, tá? Eu vou falando aqui e aí depois a gente continua. Nessa questão mesmo da autoestima e do amor próprio, né? Que eu estava comentando, desses excessos que também são negativos em algumas situações. Então, algumas pessoas têm uma percepção, às vezes, distorcida, em que sentido? Elas se acham, em alguns momentos, acima dos outros, né? Então, isso também pode gerar um desconforto para outra pessoa e para si própria, né? Porque o ideal, a gente costuma dizer o seguinte, né? O autoconhecimento, ele é fundamental, ele é muito importante. Mas a gente tem uma percepção, quando a gente vai se conhecendo, a gente tem uma percepção 50%, né? Então, qual é essa parte nossa, que é fundamental e muito importante? Entender o que eu quero, o que eu gosto, quais são os meus objetivos, qual é o meu propósito de vida, né? O que me agrada, o que não agrada, o que alimenta a minha alma, o que faz com que eu me sinta bem, né? Tudo isso às vezes passa despercebido, a gente não se dá conta, né? Quando a gente passa a se conhecer um pouco melhor, é importante para a gente traçar caminhos mais assertivos, só que não é suficiente. Porque às vezes a gente, por isso que eu digo que é 50-50, né? Tem esse lado nosso, do autoconhecimento, e tem um lado também do que a gente tem como resposta do outro, não nesse caso de pessoas que às vezes falam algumas frases ruins para nós, mas no sentido de, olha, Luciana, por exemplo, né? Olha, Luciana, você fala demais, né? O ideal é que a pessoa não seja tão direta, né? Mas se ela falar isso para mim, eu posso usar isso até como positivo para me atentar, né? Para prestar um pouco mais de atenção. Ou então falar, nossa, você é prolixa, né? Você dá muita volta para falar sobre um assunto. É importante. E muitas vezes a gente leva para o lado pessoal e já se sente culpado, mas não. Esse sentimento de culpa, eu vou falar mais para frente, também é muito prejudicial, né? Porque a culpa, na verdade, ela não auxilia, ela não ajuda, ela só faz com que a gente diminua a autoestima, a autoconfiança e até o amor próprio, né?
Então, eu costumo dizer que o importante é a gente assumir a responsabilidade, não sentimento de culpa. Nesse exemplo que eu dei, é se sentir responsável pela minha atitude. Poxa, tá, então, de fato, talvez eu seja prolixa mesmo, né? Principalmente quando mais de uma pessoa fala isso para mim, né? Então, eu vou me atentar, mas assumindo essa responsabilidade, não me sentindo culpada, porque o passado já foi, aconteceu, e o futuro é muito bom no sentido de eu poder fazer novas escolhas, inclusive traçar esses novos caminhos, né? Se as pessoas realmente sinalizaram que eu tenho esse tipo de postura, então eu vou me vigiar, né? Tem uma frase que é interessante também, que falam que a liberdade plena é a eterna vigilância. É mais ou menos isso, porque a gente tem que se vigiar, principalmente quando o nosso comportamento não é tão satisfatório, às vezes para nós ou para o outro, né? Isso é importante também. E que tem a ver com esse outro ponto aí que eu disse dos estímulos, né? Que às vezes a pessoa, então, ela tá tão envolvida consigo, tipo, eu sou bom, eu sou importante e tal, né? Quando essa autoestima é muito elevada, que aí pode ser prejudicial, porque ela não tem uma percepção realista e verdadeira do que acontece de fato, certo? Então, qual é o ideal? É você saber quais são os seus próprios valores, não deixar para lá os seus valores, né? Por conta desses estímulos externos ou por conta de uma percepção errada lá de trás, né? Então, sempre entender que eu tenho os meus valores como qualquer outra pessoa, né? E perfeito, obviamente, ninguém é, como nada. Não existe nada perfeito. Nada que envolva a natureza, por exemplo, né? Se a gente der exemplos aqui até de coisas, sei lá, de uma flor, de uma planta, todas elas são perfeitas, mas dentro das imperfeições, né? Enfim. E se a gente conseguir trabalhar essa questão dos nossos valores, pode até ser, sim, que em algum momento eu me sinta um pouco triste com uma resposta de uma outra pessoa, mas isso vai ter um prazo de validade, né? Vai ficar dentro daquela situação somente, né? Não vai fazer com que eu me sinta daquele jeito, porque às vezes eu tenho um comportamento, mas essa não é a minha essência, né? Então, isso também é importante para que a gente desenvolva essa autoconfiança dentro de nós, né? E aí, claro, tem um outro ponto que é muito crítico e importante também. Eu, em consultório, eu atendo muitos adolescentes, né? E eu gosto muito. E é muito interessante como a gente percebe como é difícil mesmo essa fase, porque tudo é muito intenso, né? Então, até para nós adultos, a gente passa por algumas situações que a gente fica muito em dúvida, fica inseguro com alguma situação, né? Para os adolescentes é até mais crítico, né? Para quem está entrando na fase adulta e tal, porque são muitas questões, muitas dúvidas, a influência dos amigos é muito forte, né? Então, todo mundo tem a necessidade da aceitação, isso é natural do ser humano, e a gente percebe que com o adolescente é ainda maior essa necessidade. O que eu costumo dizer em sessão é que, assim, né, o que eu percebo, né, é muito crítico mesmo essa fase, por quê? Porque, por exemplo, criança, claro que vários adolescentes, com certeza, gostam de criança, mas eles não vão querer ter aquele contato tão próximo com a criança o tempo todo, por quê? Primeiro, ele está dando tchau àquela fase, né? Porque há pouquíssimo tempo ele era criança e ele tem que se desfazer desse vínculo aí, né? Encerrar esse ciclo, né? Então, ele não quer ter tanto contato com questões, às vezes, tão infantis, que também viram um impasse, né? Que às vezes a gente gosta, né? Quando a gente está saindo dessa fase da infância, entrando na adolescência, às vezes a gente tem algumas necessidades, vontades, né? Ah, eu queria assistir, sei lá, um desenho mais infantil, queria brincar e tudo mais, mas não me permito, não posso, porque não dá, né? Agora eu já não sou mais criança. Para o adulto, essa relação também é muito crítica, a gente vê, por alguns fatores.
Primeiro, o adulto, ele não valida tanto o que o adolescente fala, né? Então, a gente vê essa crise mesmo, principalmente com a família, né? Porque o adolescente, ele já entrou num sistema em que ele tem bastante consciência das coisas, inclusive do que ele gosta, né? Ele está nesse momento da curiosidade, ele está definindo isso, né? E dentro disso tem a opinião, né? Só que, quando o adolescente transmite a opinião dele, muitas vezes é desvalidada pelo adulto, né? Que aí vem aquela frase interessante: ah, mas você não viveu isso, você não tem experiência, você não sabe nada, né? E isso também gera uma frustração muito grande no adolescente. Então, a gente percebe que a necessidade do adolescente andar com o adolescente é muito grande. E por essa fase ser tão intensa e tão cheia de dúvidas e inseguranças, a gente percebe que eles querem realmente construir esses laços, né? Só que com isso vem outras coisas, né? Porque muitas vezes com essa necessidade da aceitação, aí também são vários pontinhos, né? Então, por exemplo, eu quero ser aceito e para isso eu preciso agir de determinada maneira. Muitas vezes essa forma que eu quero agir, que eu tenho que agir para ser aceito numa turma, não é o que me faz bem, não é o que me faz me sentir confortável, mesmo assim eu vou. E às vezes o preço que se paga é alto, né? Porque às vezes a gente abre mão daquilo que a gente gosta de fato para atender a um grupo, para atender a uma turma mesmo, né? E ser aceito. Isso é um pouquinho complicado, né? E a gente vê que é mais complicado ainda quando existe um líder dentro desse grupo que acaba provocando situações desconfortáveis para outras pessoas, né, que não fazem parte do grupo. E aí vira um sistema muito complicado, né? E porque às vezes a gente fala do bullying, né? O bullying é importante, é fundamental que a gente fale, principalmente nesse momento, né? Eu acho que agora no período de quarentena o pessoal até pode comentar como tá, talvez tenha diminuído, né? Porque o bullying ele afeta num nível em que muitas crianças, adolescentes não têm um pingo de vontade de ir para a escola, né? Então, nesse caso, talvez tenha diminuído um pouco, já que o professor está ali de olho em tudo, não sei, né? Mas, enfim. Só que nesse caso específico que eu estou dizendo do bullying, eu vejo também alguns pontos, por quê? Existe sempre a pessoa quem provoca aquela situação, né? E a gente ouve bastante também, eu vejo até no Facebook mesmo, nas redes sociais, o pessoal falando, que é frescura, é mimimi, que antigamente podia falar, podia xingar e tudo mais, mas eu acho que as pessoas, elas não se dão conta o que é o bullying de fato, né? Porque o bullying não é você brincar com um amigo seu, né, de uma forma descontraída, despretensiosa, né? Você pode até, sei lá, falar, ai, cabeção, por exemplo, né, para uma pessoa que você tem bastante intimidade. O bullying vai muito além disso, né? Só que as pessoas realmente não sabem, não percebem, não entendem, né? E aí falam que é mimimi. Bullying não é mimimi, é algo muito pesado, é algo muito cruel. E qual é a diferença desse tipo de brincadeira inofensiva que você faz com os amigos normal, porque todo mundo se zoa mesmo, e a gente vê que os adolescentes são muito criativos, né, para brincar, para zoar o amigo, tudo bem. Só que o bullying é a questão da repetição, né, da frequência. Então, e da perseguição. Isso é muito complicado também, né? Quando há uma perseguição, quando há uma recorrência em que o resultado pode ser catastrófico. Mas voltando, eu já vou falar um pouquinho mais sobre o bullying em si, mas voltando nesse ponto do grupo, né? Por que eu percebo que as coisas, às vezes, são muito mais complexas, vamos dizer assim, né? Porque existe essa pessoa aí que está provocando bullying e ela tem uma turma. E muitas vezes essa turma é omissa, né? Não fala, não comenta,
não quer se indispor, para não sair dessa turma. Ou seja, aí a gente também tem que fazer uma análise, uma reflexão, né? Será que a culpa é só dessa pessoa que está provocando bullying? Qual é a minha parcela de culpa em não me posicionar, em não ajudar o parceiro, em não ajudar o amigo, em não falar, né, o que eu penso, né? Qual é a minha parcela de culpa? Eu acho que não é culpa só de quem provoca, né? Eu acho que é toda uma estrutura também que acaba facilitando ou não essa situação, né? Isso é muito crítico, é muito triste, porque e muitas vezes quem provoca o bullying não se dá conta do prejuízo que ele está fazendo na vida do outro, né? Porque o outro, quando ele chora, muitas vezes ele não chora na sala de aula. Ele não chora na frente do opressor, de quem está ali provocando a situação. Ele vai chorar dentro de casa, no quarto dele. Eu passei por uma situação. Eu não vou entrar no detalhe, é claro, né? Porque é uma pessoa que eu atendi, não atendo mais, mas era tão crítico isso que envolvia essa questão sexual, né? Então, dos amigos falarem o tempo todo, né? Que você é isso, que você é aquilo, né? Usavam palavras totalmente pejorativas e prejudiciais, em que ele entrou numa dúvida tão grande que ele foi buscar, sim, até para saber se ele era mesmo ou não, porque isso ficou tão dentro dele, tão enraizado, que ele passou a nem acreditar mais nele, nas escolhas dele, no que ele gostava ou não, das preferências e tudo mais, né? Então, só que quem está ali falando acha que não tem nada demais, né? Chamar o outro, sei lá, de viado, ou qualquer outra palavra que seja pejorativa, né? Então, as pessoas não se dão conta também. Vai muito além, né? E aí também vem uma outra questão que é muito importante, que são os familiares, né? A família, o pai, a mãe, os avós, os cuidadores em si, né? Será que eles participam efetivamente, né? Que aí é uma mistura de tudo. Às vezes a criança ou o adolescente não tem coragem de falar, mas o ideal é falar sim, porque a culpa não é dela. E eu vou trazer também esse tema da culpa, que muitas vezes é destruidor, e esse é um dos pontos principais mais críticos aí dentro da depressão. Mas quando é dito, quando é falado, muitas famílias também não estão preparadas, né? Então forçam o filho a continuar na escola, forçam o filho a estudar, acham que é frescura, né? Acham que não é nada demais, ou então acaba expondo muito a criança, né? Indo lá, querendo resolver e tudo mais. É muito difícil, assim, é tudo muito complexo, né? Tem que ser uma junção de todos. Eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo no coletivo, né? Então, quem é adolescente, se as pessoas que estiverem participando aqui dessa live, né, se for adolescente, tem que fazer o seu papel, tem que assumir essa responsabilidade emocional, essa responsabilidade social que é para todos, né? Se tiver pai e mãe aqui ouvindo também, acolher o filho, entender o que está acontecendo e, em último caso, se for um desejo profundo do filho, se você perceber que ele está sofrendo muito e que não há outra alternativa, talvez até trocar de instituição, né, de escola. Eu sei que pode ser um extremo, mas mais extremo do que isso é você manter o seu filho naquela situação por um período muito longo, porque depois o resultado pode ser catastrófico, né? E muitas vezes você não consegue Muito remediar sofrido, depois, né? Então, também entender o que está acontecendo com seu filho, saber que não é frescura, entrar em contato com as pessoas responsáveis na escola, no colégio, e tomem uma atitude e não simplesmente abafe o caso, já passou, está tudo bem, você tem que superar, você tem que resolver essa situação. Claro que muitas vezes a gente consegue resolver também, né? Que eu também vou falar sobre isso, essa questão do amor próprio e tudo mais, né? Que é importante. Só que dentro de uma percepção, não tem isso de amor próprio, porque às vezes você é muito bem resolvido com você, mas não adianta, porque existe um medo, existe uma insegurança, e fora a exposição também, o tempo todo dia, né?
com os amiguinhos, as pessoas rindo, e aí cria-se todo um rótulo, né? Então, não é tão simples assim, né? Essa parte pega muito e influencia de uma forma muito triste e prejudicial, muitas vezes pelo resto da vida da pessoa. Se ela não buscar, em alguns casos, ajuda profissional, ou procurar entender também as suas próprias questões, isso afeta, né? A gente sabe mesmo que é algo muito, muito, muito crítico, né? Então, mas voltando Ô, Lu, nessa questão Lu, tem chave uma aí do bullying, perguntinha. né? Oi? O pessoal está mandando já perguntas, posso fazer? Claro. Tem uma pergunta da Mariúcha Borges, a pergunta: quais dicas você daria para aumentar a autoestima de uma pessoa que tem baixa autoestima? Então, eu ia falar já sobre isso, né? Então, primeiro de tudo, é tentar, porque a gente tem que entender sempre os motivos, que são diversos. É aquilo até que eu comentei, né? Então, às vezes, tem uma pessoa que ela precisa muito de uma resposta do outro, do reconhecimento do outro. Isso é importante? Nem sempre. Eu acho que só é importante para você se aperfeiçoar e melhorar. Agora, você saber quem você é na essência, porque é aquela história, a nossa essência, ela não tem traumas, a nossa essência, ela não tem limitadores, ela não tem medos, ela não tem insegurança, isso tudo vem da nossa história. Então, a gente tem que acessar muito mais a nossa própria essência, né? E se acolher, se curtir, né? Então, eu vou dar um exemplo. Você, não sei, né, nem se é o caso, né, da pessoa, né? Mas quando a pessoa tem uma autoestima baixa, ela se sente muito culpada. Parece que o mundo, né, todos os problemas do mundo estão nas costas dela. Eu vou falar sobre isso também já já, né? Essa questão de codependência e tal, que envolve às vezes família e tudo mais, né? Mas nesse exemplo específico, né? Então, eu briguei com meu namorado, né? E aí teve uma briga e tal, e ele falou várias coisas para mim que eu não gostei, eu falei coisas também, né, que não foram legais para essa pessoa, e aí eu me senti mal. Eu fico no meu quarto, eu me sinto culpada, aí eu vou rever tudo que foi dito, eu vou lembrar das coisas que ele me falou. Não, a gente não pode fazer isso, pelo menos nesse momento. Depois, você pode até tentar trabalhar e elaborar, sempre pensando na responsabilidade. Eu sou responsável por isso, não pela culpa em si, né? Mas dentro dessa questão especificamente, é você se acolher nesse momento. Ele me tratou mal, eu não vou me tratar mal. Eu sou a minha melhor amiga. Eu vou me curtir. Eu vou me cuidar. Eu sei dos meus valores. Eu entendo quais são os meus valores. E começar a olhar para dentro de si, né? Prestar atenção nisso. Se curtir, se cuidar. Como se fosse uma amiga mesmo, né? Muitas vezes você não tem a oportunidade de estar com uma amiga, mas você sempre vai ter a oportunidade de estar com você. Né? Então, esse papel é muito importante que a gente desenvolva, né? Eu sou a minha melhor amiga, então eu vou me acolher, eu vou me cuidar, já que o outro não está fazendo o papel dele, eu vou fazer o meu papel. É pensar nisso, exclusivamente, nesse ponto específico, né? De você estar numa situação assim, que você teve uma discussão, né? E isso funciona, gente, funciona porque eu aplico, inclusive, né? Às vezes eu estou muito mal e quando eu me acolho, quando eu me cuido, quando eu converso comigo, é muito importante a gente se conversar. Calma, você sabe que vai dar tudo certo. Você sabe que você é capaz. Você sabe dos seus valores, né? Isso já dá uma tranquilizada para a gente seguir a vida, porque os problemas vão continuar acontecendo, né? E tudo bem acontecer um problema, mas é importante a gente se acolher, né? Quando é necessário, né? Ter esse contato mais próximo com a gente, né? Sobre a autoestima também, e aí, como complemento, né?
existe um ponto muito importante também. Tem um tema, né, que aí é mais específico, que chama psicologia do esquema, que é, dentro da psicologia, existem várias teorias, várias técnicas, né, várias linhas. E essa é muito interessante, né, não é tão recente, me parece, né, e fala muito sobre a criança interior ferida, que todo mundo carrega uma criança interna, né? E muitas vezes essa criança, ela tem as feridas da vida, por conta de traumas, às vezes os pais são muito duros, muito rígidos, muito críticos, às vezes a criança sofreu algum tipo de abuso, ou rejeição, ou abandono, até uma negligência mesmo por conta dos cuidadores, tudo isso desenvolve dentro de nós um sofrimento, né? Um sentimento ruim dentro de nós, né? Claro que existe predisposição também, cada pessoa de um jeito, algumas pessoas sentem mais e outras menos, né? Ninguém tá certo e nem errado. Mas essas feridas, né, que não são trabalhadas, não são curadas, elas acabam aparecendo muito na nossa vida, né? Às vezes a gente passa por uma situação em que, de repente, quem está decidindo até por mim é essa criança ferida, né? E isso também vai diminuindo a nossa autoestima, o nosso amor próprio, porque é como se a gente não conseguisse dominar os nossos sentimentos, as nossas atitudes, e aí vira uma bola de neve, né? Só um adendo aqui, não vou falar sobre isso, porque seria um tema muito que a gente poderia falar só sobre este tema, né? Mas eu acompanho vários casos, eu atendo várias pessoas que têm um tipo de transtorno que é muito crítico e muito comum, mais comum do que se imagina no adolescente, que é o transtorno de personalidade borderline. E o border é muito complicado, por quê? Porque ele oscila muito, ele tem explosões de sentimento, de euforia e de tristeza e de angústia e de dor e de vazio, é tudo junto e misturado. É uma montanha russa, né? E o que eu percebo muito no border é o seguinte, por ele, não é nem nessa questão da criança ferida, sim, eu acho que tem influência, né? Mas é muito mais crítico, né? Mas quando ele está num episódio de transbordar sentimento, emoção, a gente chama de crise. Quando a pessoa está nessa crise, ela acaba agindo de forma em que ela também não gosta depois, né? Então, ela tem uma postura, uma explosão em que ela ataca, ela xinga, ela ofende, ela humilha pessoas queridas, né? É como se essa criança ferida realmente tomasse conta dela e ela não consegue sair disso, né? E por conta disso, por isso que é muito crítico, vem a culpa. Então, são dois momentos. Um, dessa explosão, da crise, e dois, esse sentimento de culpa. Que aí é muito mais prejudicial, porque é um ciclo, é uma espiral, né? Porque ela já se sente mal normalmente. Depois da crise, ela se sente pior. E quando ela está nesse movimento também de tristeza, de melancolia, de vazio, aí é esse vazio que arde, que dói, né? E ela também não sabe muito lidar com isso, muitas vezes se corta, né? E várias outras coisas, e também vem um sentimento ruim dentro dela, né? Porque aí vem as consequências, muitas vezes as pessoas não sabem como agir, não sabem como trabalhar essa situação, né? E aí ela fica envolta a isso. Isso também diminui e quase zera a autoestima, né? Porque ela acha que ela não é capaz, ela acha que ela só faz coisas erradas, né? Dá para resolver? Claro, às vezes não dá para resolver sozinho, de fato, né? Dependendo da situação. Então, é importante, quando a gente percebe também que a gente não dá conta, a gente precisa de ajuda, né? Como qualquer outra situação, qualquer outro especialista. Agora,
dá para a gente fazer algumas coisas também, né? Acolher essa criança ferida é fundamental, certo? Porque às vezes é isso, tipo, eu não me amo, eu não gosto de mim, eu não gosto. Tudo bem, aí a gente acaba misturando tudo, como se aquela atitude fosse meu ser, e não é. Então, aí a gente tem meio que separar as coisas. Eu não amo essa postura específica que eu tive, né? Só que é um acontecimento, é uma situação, não é o meu ser. Então, quando a gente consegue dividir as coisas, pode ser que fique um pouco mais fácil, não tanto assim, claro, né? Cada caso é um caso, mas aí você traz essa criança ferida para você e acolhe. Eu me amo, sim, do jeitinho que eu sou, exatamente desse jeito, com essas explosões, com essa mistura de sentimento, né? Eu quero melhorar, mas eu preciso entender também o que acontece comigo. E eu só vou entender o que acontece comigo quando eu parar de guerrear comigo mesmo, quando eu parar de me atacar, né? Quando a gente se ataca, quando a gente está em guerra, é só destruição. A gente não, se a gente continua nesse movimento, não vai ter uma construção, né? Então, a gente tem que se acolher mesmo, falar, tudo bem, eu aceito a minha criança ferida, né? Mas aconteceu, passou, já foi, né? E muitas vezes, inclusive, nem é culpa nossa, se a gente for falar de culpa aí, né? E às vezes também não é culpa dos pais, é aquilo que eu falei logo no começo, né? Às vezes os nossos pais, eles dão um amor que eles podem, que eles conseguem, né? Às vezes eles têm uma história de vida também muito crítica, né? E acaba reproduzindo, mas a gente consegue cortar isso, né? E entender também que o que aconteceu lá atrás, lá no passado, não foi culpa minha. Simplesmente aconteceu, mas eu tenho que colocar isso no lugar dele, que são acontecimentos, faz parte da minha história, não da minha essência, não do meu ser, né? Agora, claro, na prática, né, às vezes não é tão simples, que eu ia comentar dessa questão da codependência, né, do sentimento de culpa também. Então, às vezes você passa por uma situação em que na sua família tem uma pessoa, né, dependente químico, por exemplo, né, é muito difícil a gente separar, é muito difícil a gente olhar só para aquela situação e falar, poxa, são as escolhas dela, principalmente quando essa pessoa é querida, quando eu amo essa pessoa, né? Então, conseguir separar é uma tarefa árdua, difícil, mas é necessário, né? Não que eu não vou tentar ajudar a pessoa, mas eu tenho sim que separar para a minha sanidade mental, porque cada pessoa tem o seu caminho, tem a sua história, né? E eu costumo dizer até em atendimento que o nosso caminho ele é solitário, em que sentido? Cada caminho é único, né? Eu tenho o meu próprio caminho, meu filho tem o caminho dele, os meus pais têm os caminhos deles, e essas escolhas são individuais, né? Então, a gente abraçar essa causa também, buscar essa responsabilidade, né? Carregar é uma tarefa impossível, né? Então, a gente tem que prestar atenção no nosso próprio caminho. Algumas pessoas nós vamos, sim, conseguir ajudar, conseguir acolher, né? Só que a gente não pode deixar com que isso faça parte mesmo do nosso próprio caminho, né? Das nossas escolhas, né? Mas, de fato, não é fácil, não. A gente poderia falar também muito sobre isso, porque é um tema que pega bastante, sabe? Eu posso até comentar aqui uma historinha, né? E que faz parte dessa codependência. Tem mais alguém que perguntou ou não? Posso seguir? Tem sim, tem algumas perguntas. Posso fazer? A Débora Kathleen, uma pergunta. Quando a pessoa não consegue ter suas próprias decisões, ela tem algum problema psicológico? Quando ela não consegue decidir por si própria? Isso. Quando ela não consegue ter suas próprias decisões. Olha,
suas próprias decisões, tá? Pode ser uma série de coisas, né? Essa história mesmo que eu ia falar da dependência, né? Tem a codependência, tem a dependência emocional, tem gente que fala que é a mesma coisa, tem gente que fala que não, né? Aí, tem tantos motivos, né? Então, por exemplo, os pais, quando são super protetores, né? Eles estão fazendo o melhor que eles acham e tudo mais. Né? Aí tem tanto assunto que eu vou lembrando aqui também, né? Então, por exemplo, existem alguns tipos de famílias, né? Eu vou falar desse superprotetor e eu vou falar de um outro também que pode ser prejudicial e pode influenciar nessa pergunta, né? Na minha resposta. Por exemplo, os pais, quando eles são superprotetores, eles querem evitar que o filho tenha experiências negativas, tá certo? Poxa, né? É tão importante a gente passar por experiências negativas, né? Que seja a perda mesmo de um objeto. Poxa, até, né, você tinha um brinquedo, você não tem mais e agora não terá mais. Né? Eu já estou aprendendo a lidar com a perda, com algo que foi, né? Eu não tenho mais esse objeto, mas eu vou valorizar o outro, já que eu tenho o outro, né? E N situações. Então, quando existe esse tipo de família, os pais eles estão evitando que a criança evolua, que a criança cresça e que a criança consiga decidir por si só lá na frente. Então, isso pode ser prejudicial, porque gera uma insegurança muito grande, né? Meus pais sempre decidiram por mim e eu não aprendi a decidir. Eu não aprendi a lidar com as situações, com frustrações e tudo mais, né? Só que aí vem um ponto, que é o que eu falei da criança ferida interna. Nós temos que acolhê-la e entender cada fase, a fase que nós estamos. Então, entender que hoje eu sou uma adulta. E mesmo que eu tenha medo, eu tenho que decidir, porque eu não sou mais aquela criança, né? Por mais que pareça que ela me domine. Então, eu quem domino a criança e não vice-versa. Enfim, tem um outro aspecto também, que é quando os pais, eles deixam muito solta a criança. Isso a gente vê que é muito comum aí na geração dos adolescentes de hoje, as crianças de hoje, né? Por quê? Porque os pais, eles acham que tem que ser, né? Alguns, claro, a gente não pode generalizar, né? Mas alguns, então, acham que tem que ser amigos e permissivos, né? Para com o filho ali, com a criança, com o adolescente. É muito prejudicial também. Por quê? Porque a criança, ela não está preparada para decidir as coisas. E essa limitação de espaço, limitação de tempo e até quando se estipula uma rotina, gera uma segurança muito saudável para a criança. Só que muitos pais não acreditam nisso. Eles acham que os filhos têm que assumir a responsabilidade desde cedo. Tudo bem, às vezes eles até assumem essa responsabilidade e se tornam até mais maduros do que deveriam, totalmente prejudicial. Porque no começo é bonitinho, ai, meu filho é tão maduro, ele decide as coisas, ele faz as coisas por si só e tal, tal, tal. Qual é o preço que se paga? O preço é muito alto também quando chega lá na frente, por quê? Porque como ele não teve essa base de saber o que era certo e errado, o que pode, o que não pode, ele passa a se sentir inseguro. Então, esse posicionamento que ele tinha lá quando criança, de ser maduro e tal, se transforma. Porque ele acha que não é capaz, ele acha que... Porque ele sempre teve acostumado também a cuidar do outro. E aí, num outro aspecto, né, por exemplo, quando os pais trabalham fora e a criança tem que assumir uma responsabilidade muito cedo, né, de cuidar dos irmãozinhos, por exemplo. Ela abriu mão de si para cuidar do outro, né? Porque quando a gente é criança, a gente tem que ser cuidado e não cuidar do outro. E quando isso é invertido, também há esse prejuízo. Por quê? Porque ela não aprendeu a cuidar de si. Ela sempre teve que cuidar do outro. E quando ela se dá conta que ela tem mesmo que tomar atitudes por si, aí também complica, aí também atrapalha. Ela não sabe como, porque ela está acostumada a fazer as coisas pelo outro e não por ela, né? Ela sempre se anulou, né?
Poxa, agora o que eu vou fazer? Como que eu vou me cuidar? Como que eu sei o que é melhor para mim? Eu não sei. Mas aí, só respondendo, foi bem redundante, eu acho, né? Eu falei até de ser prolixo, que eu dei a volta ao mundo. Mas eu acho que eu acabei respondendo de algumas formas da insegurança. O mais importante é ela se questionar. Então, ela procurar esse contato com ela e entender o que ela quer, o que ela gosta, o que a satisfaz, porque a resposta está dentro de nós, né? E aí buscar a resposta até, às vezes não é uma resposta tão atual, mas, por exemplo, quando eu era criança, o que eu gostava muito, né? Eu gostava de ter contato social com outras pessoas, ou eu gostava de pintar, eu gostava de ficar mais no meu mundinho, fazendo coisas sozinho, que tudo bem também, né? Não existe uma regra. Existem pessoas que são mais introvertidas, outras mais extrovertidas, e isso envolve, inclusive, existem estudos, a questão fisiológica mesmo, né? Porque tem gente que fala, você tem que se comunicar mais, você tem que ser mais... Tem pessoas que se dão muito bem com elas, né? Ali fechada mais, né? Então, ela não precisa ter uma turma muito grande de amigos, ela não precisa estar em vários eventos para ela se sentir bem. E isso é de cada um também. Só que às vezes a sociedade impõe muitas coisas, né? Você tem que seguir um padrão. Não. Padrão não existe, né? Existe o nosso padrão só, né? Só que esse contato é fundamental para que a pessoa seja assertiva no momento que ela for fazer as escolhas dela. Verdade. Ô, Lu, a Larissa Raimundo, ela pergunta, uma terapia alternativa pode ajudar no tratamento da depressão? Qual tipo de... A pessoa pode falar quais são as alternativas? Tá, eu vou pedir para ela responder aqui, tá? E quando ela responder, eu volto a pergunta, tá bom? Porque existem milhares, né? Existem milhares de terapias alternativas. Ela só colocou terapia alternativa mesmo. Vou perguntar para ela, tá? Aí depois eu volto com você. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que buscar o que faz bem, né? Existem pessoas que buscam terapia tradicional, convencional, e que não funciona para elas. Tudo bem que cada terapeuta tem uma linha, né? Então, existem terapeutas que são mais da escuta, não interagem muito, para algumas pessoas funciona, outras não, né? Existem terapeutas que são mais diretivos, que também, em alguns casos, não funcionam. Então, a gente tem que buscar, até dentro da psicologia já acontece isso, né? Algumas funcionam, outras não. Dentro de terapias alternativas, talvez, eu não diria assim que substitui, né? Mas é um teste, né? Você pode testar. Então, fazer um tratamento, um trabalho, sei lá, com florais, ou não sei se ela falou sobre isso, né? Tipo coach, não sei, assim, cada caso é um caso. Eu acho que a gente tem que perceber. Isso está me ajudando? Se está, ótimo, legal, né? Se não está, então eu vou buscar outra alternativa. Infelizmente, o que a gente percebe, né, é que existe um comércio muito grande também, né, que se promete algo milagroso, resposta rápida, e todo mundo quer uma resposta rápida, né? Em diversos setores. Se eu falar aqui, nossa, existe uma dieta que em uma semana você perde 10 quilos, quem não vai querer, né? Funciona? Pouco provável, né? Seria muito bom. Mas existem esses gurus aí. E eu particularmente não sei, assim. Se ajudou a pessoa, ótimo, né? Se tocou ela e fez bem para ela, tudo bem. Agora, prometer para todos, porque, primeiro, as pessoas são totalmente diferentes. Você colocar todo mundo num lugar fechado, né, com 1.000, 2.000 pessoas, e falar que vai servir para todos, impossível, né? Prometendo algo assim rápido, né? É porque a gente é muito complexo, o ser humano é muito complexo em todos os aspectos.
Então, dificilmente a gente vai conseguir resolver todas as questões, mesmo em terapia, né? Às vezes a gente resolve um ponto e aí vem outro, que a gente descobre outro. Às vezes a gente vai buscar terapia para resolver um problema, uma queixa inicial, e quando a gente vai perceber, vai entender, nem é isso, né? É muito mais que isso, né? Então, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Eu tô com um problema no meu trabalho, né? Porque eu queria uma promoção, meu chefe não me dá essa promoção, e eu vejo que é injusto, etc. e tal. Quando você vai entender, quando você vai buscar ali a fundo, muitas vezes a pessoa, ela é insegura, ela não transmite aquela credibilidade, e é culpa do emprego, do trabalho? Não, né? Ali é o resultado, né? Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, são questões lá de trás, né? Por que eu me sinto inseguro, né? Aconteceu alguma coisa no seu passado que você deu uma caída ali e você perdeu a autoconfiança, né? Sei lá, às vezes o pai... A gente acaba trazendo essas questões de família porque a gente percebe, né, até em sessões mesmo, né, de terapia, que tem um impacto mesmo, né, na família, mas não é só isso, né? Mas às vezes o pai falou para o filho, né, você não é capaz, né? Você faz tudo errado, você não é capaz e tal, tal, tal. Às vezes para ele aquilo tocou muito, ele sentiu, só que ele só sentiu, ele não vai ficar lembrando disso a vida inteira. E aí, de repente, ele se depara com uma situação, ou com milhares de situações em que ele se sente inseguro, que ele não consegue decidir as coisas, que ele não consegue transmitir segurança, e aí vai entender que ele, de fato, acreditou naquilo, né? Mesmo não querendo acreditar. A gente também usa um termo que é muito interessante, que a gente cria padrões de comportamento e até de sofrimento, né? Então, às vezes, a gente nem está preparado para sair daquele sofrimento, porque é tão familiar. Eu sempre tive envolto aquilo a minha vida inteira, né? Que como que eu vou sair disso? Eu não encontro outra alternativa, né? Por isso que, às vezes, esse autoconhecimento também é profundo, porque aí você tem que sair desse mundo que você vive e entrar em outro. E nem sempre é fácil, então você tem que enfrentar os seus medos, né? Porque muitas vezes acontece isso, você não tá legal, não tá bem, sabe que tá gerando problema, sabe que você passa por limitadores ali, por situações em que vão ter um impacto, e mesmo assim você tá ali apegado naquilo, né? Porque você aprendeu daquele jeito e não consegue desapegar. Então, você tem que estar preparado também, né? Para sair daquele movimento, quebrar os paradigmas e sair desse padrão de comportamento. Não é fácil, mas é necessário, é fundamental. Eu ia falar alguma outra coisa também dentro disso. Na depressão também, né? Que a gente pode até trazer depois, né? Porque depressão é um tema que pode se falar só sobre. Mas só uma pincelada, né? Que às vezes a pessoa, ela está em depressão, ela está num momento ali, né? Que aí tem também, às vezes a pessoa, ela é depressiva, às vezes ela está num momento, a gente não sabe também, né? Mas, e aí ela não entende os motivos, ou então ela sabe dos motivos, mas ela não consegue elaborar de uma forma diferente aquela situação em que ela não se sinta culpada dentro daquela situação, né? Por quê? Porque de culpa, de desvalorização, e aí quando ela cai e ela entra nesse processo depressivo, que a gente acha que é muito negativo, de fato pode ser mesmo, porque é devastador, mas é um processo que a gente não pode ignorar, porque quando a gente entra neste processo depressivo, é um momento em que você internaliza, em que você tem um contato profundo com você, gostando ou não gostando. Então, às vezes, a gente pode tirar proveito dessa situação também para entender o que tem de errado, né? O que está acontecendo ali dentro de mim, e tentar resolver também as situações de uma forma efetiva, mas olhando para frente, né? E não só no passado, né? A gente não pode se afundar no passado, né? Eu até vi uma frase, nem sei de quem é,
mas eu achei interessante, que o passado tem que ser referência, e não residência, que às vezes a gente reside no passado, isso é muito prejudicial, né? Enfim, mas também tem a ver com essa questão de se sentir capaz de mudar, de fazer diferente, né? Enfim, tem alguma outra pergunta? Tem alguns comentários que eu gostaria de falar, tá? A Joyce Vieira. A autoestima é importante priorizá-la de qualquer forma, sendo ela ruim ou não. Às vezes pode ser elevada e causar danos, mas muitas vezes pode levar para o lado bom e saber do seu potencial. Acho que o equilíbrio é essencial. É isso aí, concordo, porque é o equilíbrio, né? Uhum. Tem a pergunta da Fabiana. Quando um adulto tem uma alta culpa ou toda Não sua entendi atitude... o começo, tá bem baixinho. Tá. Quando um adulto tem uma alta culpa ou toda sua atitude, ele acha que ele é culpado por algo que aconteceu há 2 anos. Como tem como aliviar certa atitude? Aí ela fala, ô Andrade, eu não entendi. Entre a bebida, problemas ou a realizar. Tá meio confuso. Eu pedi para ela já refazer a pergunta, tá confuso aqui, tá? Pedi para a Fabiana Ferreira refazer a pergunta, Fabiana, porque ficou bem confuso, né? Para eu fazer essa pergunta para a Luciana, tá bom? Eu vou aguardar ela refazer, tá bom, Luciana? Tá. Mas eu acho que eu entendi um pouquinho do que ela falou. Tem outras? Isso, Pode dá para falar. entender. O finalzinho que ficou confuso, né? São só essas? Tem a Débora. Quando uma pessoa não consegue ter suas próprias decisões, ela tem... essa eu já fiz, né? É que eu voltei aqui, caiu a conexão. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. A Ana Cristina Lima, ela fala, a autocompaixão é fantástico também. Ela comentou. Exatamente. O auto-perdão, a autocompaixão é fundamental. Que é essa questão mesmo de se acolher. Que às vezes a gente é muito crítico, a gente é muito duro com a gente, né? Às vezes a gente entra nesse movimento de querer a perfeição, de querer fazer tudo certo, de achar que tem que ser daquele jeito, né? E muitas vezes com o outro a gente é mais permissivo, é mais flexível, né? E essa autocrítica também é muito ruim. Então, a autocompaixão é fundamental. Eu me perdoo, eu aceito, tudo bem, eu me aceito do jeito que eu sou. Sobre essa questão aí da culpa, que a pessoa se sente culpada por algo que aconteceu há 2 anos atrás, eu acho o seguinte, assumir a responsabilidade é muito importante, né? Que tem a ver com aquilo. Então, o passado já foi, acontecimento. Eu consigo mudar o passado? Não consigo mudar o passado, né? Então, eu aceito o que aconteceu no meu passado. Eu tendo culpa ou não. Eu tendo provocado uma situação ou não. Só que o que eu costumo dizer das escolhas é o seguinte, por exemplo, eu passei por uma situação que eu não me orgulho e posso até me envergonhar. Faz parte da vida, faz parte da minha trajetória, tudo bem, né? O importante é usar aquela situação, primeiro, separar tudo, né? Novamente, é separar a situação em si do meu ser, né? Eu provoquei algo, tudo bem, eu não me orgulho, eu não gosto do que eu fiz, ok, isso não precisa tomar conta do meu ser, foi uma atitude que eu tomei. A partir do momento que você enxerga isso como então, aconteceu, eu tenho a minha responsabilidade sobre essa situação e agora eu vou fazer diferente. Se eu puder pedir desculpa, eu vou pedir. Se eu puder pedir perdão, eu vou pedir. Pode ser que o outro me perdoe, pode ser que não me perdoe. Aí já não depende mais de mim. Esse separar também esses momentos, o outro decide por si. Só que ele não pode afetar a minha estrutura. A minha parte eu fiz, o meu papel eu fiz, o outro já é com ele, né?
Porque algumas pessoas também têm muito essa questão de o outro tem que me perdoar. Se a pessoa não me perdoar, a minha vida acabou. Como assim? Né? Você colocou o outro acima de você. Você errou, tudo bem. Você já fez a sua parte. Mas você não pode nunca colocar ninguém acima de você. Porque não vai funcionar. Nunca vai funcionar, né? E às vezes a gente faz isso sim, né? Coloca o outro no pedestal, coloca o outro num papel que esteja muito acima de nós mesmos, né? Que é mais ou menos aquilo que eu comentei, você passou por uma situação em que tudo bem, você teve uma atitude que você não gostou. O que eu posso fazer para minimizar essa situação, né? Mas olhando de uma forma até um pouco mais concreta e realista, né? Eu posso mandar uma mensagem para a pessoa, eu posso tentar reaver, se há um prejuízo financeiro, eu posso tentar recompensar. Tudo isso a gente pode trabalhar, né? Tudo isso está dentro do que é possível, do que eu posso fazer. O resto já não cabe mais a mim, né? Então, eu acho que a gente tem que conseguir separar até para viver em paz também e seguir a vida, porque errar todo mundo erra, né? Assumir a responsabilidade é fundamental, mas chega um momento que parou, acabou, foi. E aí continuar a vida fazendo novas escolhas, né? Principalmente usando esse episódio aí como exemplo para não se repetir. Luciana, a Kathleen, ela pergunta, em relação ao passado, você saberia me responder se é normal uma pessoa lembrar de momentos claramente de coisas ruins do passado e depois de um tempo, essa pessoa não conseguir nem imaginar esses momentos mais? Como é essa pessoa conseguir lembrar do passado dela? Não tem... Nossa, está muito baixinho. O áudio da Joyce está melhor? Joyce, você consegue visualizar essa pergunta da Kathleen? Consegue me ouvir, Lu? Tá um pouquinho melhor. Tá. A Kathleen, ela diz assim, em relação ao passado, você saberia responder se é normal uma pessoa lembrar momentos claramente de coisas ruins do passado e depois de um tempo bloqueia. Ela não consegue nem imaginar o que foi que aconteceu, como se fosse um bloqueio. Entendi. Eu acho que é possível, tudo é possível, né? Agora, é entender por que ela bloqueou. Se ela bloqueou porque superou, ótimo, né? Porque às vezes a gente tem comportamento obsessivo, né? Comportamento não, pensamento, né? É algo que faz parte ali, a gente não para de pensar naquilo, e aí realmente é muito prejudicial. Se era o caso dela ficar pensando, voltando e lembrando de todos os detalhes, e sei lá, por algum motivo, ela parou de pensar nisso, e isso faz bem a ela, eu acho que aí é ótimo, é maravilhoso, né? Pode ser um sinal que ela superou. Que é a mesma coisa quando você termina uma relação, né? Muitas vezes, por um período, sei lá, por um mês, 2, 3 no máximo, que aí, né, depois você tem que seguir sua vida. Mas neste período, é muito comum você lembrar da pessoa, você ficar... você pode lembrar dos momentos bons e ruins, mas é um pensamento muito recorrente, né? Depois, quando passa, aí você se dá conta, você fala, poxa, mas eu nem lembro mais da pessoa, né? Mas isso tudo se transforma. Quando passa de fato, se por acaso você for lembrar dessa pessoa novamente, você vai ver que já transformou. Aquela imagem, né? Aquele símbolo que existia, né? Já não existe mais. Mas por quê? Porque você conseguiu superar. No caso dela, me parece que houve um bloqueio, né? Eu acho que o bloqueio não deve ser tão positivo,
Porque se você não elaborou nesse sentido de resolver a situação, quando eu falo resolver a situação, você não precisa necessariamente entrar em contato com a outra pessoa para resolver. Quando eu digo resolver a situação, é dentro de você, né? De você realmente superar, que é o que eu comentei. Enfim, quando existe esse bloqueio e você não resolveu isso dentro de você, pode ser que tenha impacto lá na frente. Pode ser que você se depare com essa situação lá na frente. E de uma forma até um pouco prejudicial, que tenha uma potência maior, né? O ideal é falar, é compartilhar com alguém. Então, se não for um terapeuta, compartilhar essa situação com uma pessoa de confiança, né? E tentar até contar para ela. Essa troca é fundamental. Aí eu acho que não só para esse tipo de situação, como qualquer outra, né? Quando você compartilha com a outra pessoa, até um problema mesmo, que às vezes a gente está muito mal por não saber o que está acontecendo, e aí você se sente inseguro, com medo, culpado. Vem uma série de sensações, de sentimentos ruins, né? E aí, quando você compartilha com a outra pessoa, às vezes você tem um insight, você tem uma percepção diferente daquela situação, ou então você tem uma resposta. Poxa, eu estou mal por causa disto. Só por este fator aí de você encontrar essa resposta, já é bacana, já ajuda, né? É muito salvar ligando com a outra pessoa, né? Como se a outra pessoa fosse carregar um pouquinho esse peso. Na verdade, ela não vai carregar, né? Mas ela realmente está ali contigo, né? A gente tem sempre que encontrar esse apoio aí, né? Mas que também não é fácil, porque às vezes a outra pessoa, ao invés de ajudar, ela fala coisas que atrapalham, que prejudicam, né? Tipo, é assim mesmo, a gente vê muito, até nessas questões mesmo, né? Quando a pessoa está com depressão, né? Mas você tem tudo na vida, sua vida é ótima, vai passar, você tem que melhorar, você não pode ficar assim, como se a pessoa não quisesse mudar, como se a pessoa não quisesse melhorar, né? E às vezes prejudica, porque ela se sente mais culpada ainda, né? Poxa, eu tenho, de fato, eu tenho tudo na vida, não tenho problemas e eu estou me afundando, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado para quem pedir ajuda, né? Tem que ser algumas pessoas que já têm um preparo mínimo, né? O que mais, gente? Nós temos aqui o Gustavo. Acho que entra um pouquinho no que você falou a respeito do auto-perdão e da aceitação. Ele pergunta assim: como lidar com coisas que aconteceram no passado e mesmo assim ainda te atormentam no presente? Olha, você consegue resolver aquilo que aconteceu no passado? Qual é o nome dele? É o Gustavo. Então, Gustavo, você consegue resolver aquilo que aconteceu no passado? Se você consegue resolver, bacana. Então, entre em contato com a pessoa, tenta dialogar com ela, tenta esclarecer. Se você sentir que você realmente fez algo que foi prejudicial a ela, pedir desculpa, né? Então, tá. Esse é um ponto. Se não há o que ser feito, né? Por que está te atormentando ainda, né? Você se sente culpado por essa situação? E aí vem esse lado que eu já falei da culpa. Qual é a diferença da culpa? Você assumir a responsabilidade e você se sentir culpado. Você se sentir culpado não vai adiantar nada. Essa pessoa que aconteceu aí, né, a situação, ela não sabe que você está se sentindo culpada. E se souber, não vai fazer diferença nenhuma na vida dela, né? O único impacto que terá através desse seu sentimento é dentro de você. E aí você tem que conversar com você e falar: poxa, mas eu não sou o meu melhor amigo? Por que eu estou me torturando assim? Por que eu estou me
me fazendo mal? Né? Existe um lado positivo de eu ficar pensando nisso? Não. O mundo vai mudar por eu pensar desse jeito? As pessoas que participaram dessa situação vão saber ou vão mudar por conta desse meu pensamento? Não. Então, esses questionamentos são fundamentais. Qual é o objetivo? Por que eu estou pensando nisso? Para me prejudicar. Quando a resposta é essa, o objetivo principal é me prejudicar, é excluir. É excluir, simplesmente bloquear. Se o único objetivo é esse, é eu me torturar, me boicotar, me prejudicar, exclui. Tenta pensar de outra forma. Poxa, eu não sou meu melhor amigo, eu não me valorizo, eu não sou bacana comigo, né? As pessoas, quando são legais com as outras, elas não ficam ali falando de coisas ruins, elas não ficam pensando coisas ruins, né? Então, é isso, é trabalhar essa questão, sempre se perguntar, né? É como se você estivesse sendo seu terapeuta, sabe? Eu acho que vale, né? Tenta. Oferecer um colinho, né, Lu? A gente precisa aprender a encarar o espelho, né? A gente foge da gente o tempo todo, né? A gente precisa aprender a se olhar, a se respeitar, E se amar. cuidar da gente, se amar. Exatamente. Independente de qualquer coisa, né? Independente se eu gosto do meu corpo ou não. Eu tenho que gostar, na verdade. Aliás, eu tenho que gostar do meu corpo, eu tenho que gostar da minha vida, eu tenho que gostar da minha história, porque é minha. É só por esse fator. Essa resposta é a melhor. Pelo simples fato de ser meu, é o melhor. A minha história sempre vai ser a melhor. E a minha escolha também sempre vai ser a melhor, né? E caso eu perceba que essa escolha, por algum motivo, me levou a um caminho que eu não gostaria, eu vou fazer uma outra escolha que seja ótima também. O Gustavo agradeceu a sua resposta. A Fabiana também está agradecendo, muito bom esta live para tirar bastante dúvida. Parabéns, Vivenda, pelo trabalho maravilhoso e esforço que vocês estão fazendo para poder passar esse aprendizado para todos. A Camila também comenta, isso tudo ajuda muito a nossa forma de pensar e agir. Bacana. Só colocar uma observação aí para fechar, então, tudo isso, né? Que eu falei também dessa questão da autoestima e tudo mais, né? Porque às vezes, assim, é importante também a gente olhar para a história do outro, né? Nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente não consegue mesmo entender, enxergar o sofrimento do outro, a dor do outro, né? Por quê? Porque existem histórias muito complicadas, né? De famílias disfuncionais, de famílias que são que acabam prejudicando muito, né? O todo. E muitas vezes a pessoa que está ali dentro, né? Que seja criança, adolescente e tal, ela não sabe mesmo como agir, né? E às vezes ela quer fugir também da situação. Então existem pessoas, a gente percebe, né, que fogem, né, do ambiente familiar porque é tóxico. E tá tudo bem, você não precisa achar que é assim, que tem que ser assim, porque não é. Então, por exemplo, eu costumo não romantizar muito essa questão da família, em que sentido? Eu tenho que amar meu pai e minha mãe, independente de qualquer coisa. Não é assim. A vida não é desse jeito. Porque existem pais que fazem coisas péssimas com os filhos. E você não tem esse amor incondicional, eu não acho que funcione, né? Por quê? Porque vem o sentimento de culpa. Porque a sociedade, ela também impõe muita coisa, né? Pai e mãe, você tem que amar acima de qualquer coisa, porque é isso. Não é isso, né? O ideal é este. O ideal, de fato, é que os nossos pais nos amem, né? O ideal é que nós, como pai e mãe, também amemos nossos filhos.
filhos, mas nem sempre é desse jeito. Então, existem mães que são muito cruéis, né? Que também sofrem, às vezes, de transtorno, né? Transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, que é muito crítico. Então, fazem coisas terríveis com filhos, né? De depreciar, de humilhar, de ofender, de magoar, de bater, né? Então, tem todo tipo de agressão física, psicológica, tortura psicológica, enfim. E aí, como lidar, né? Eu acho que o mais importante é a gente tentar, se possível, separar. A vida dos meus pais não é a minha vida. Eu me permito ser feliz. Por mais que eu tenha esse contato direto e diário com eles, que não é fácil, mas eu vou tentar, sim, me desvincular, né? As escolhas foram eles que fizeram, né? Eu costumo falar também bastante com as pessoas que eu atendo, com a molecadinha aí, né, os adolescentes e tal, né, porque tem de tudo, claro, né, existe muito sofrimento e principalmente por quê? Porque eles percebem que as escolhas que os pais fizeram são muito erradas para eles. E, querendo ou não querendo, o impacto está neles. Porque, querendo ou não querendo, eles têm sim que conviver com o pai ou com a mãe ou com os cuidadores, né? Ou até numa separação. Então, de conviver com a madrasta, com o padrasto, várias situações. O que eu costumo sempre compartilhar com eles é o seguinte: de fato, hoje você não consegue fazer suas próprias escolhas, porque você não tem uma independência financeira, né? Então, você, de fato, depende deles. Mas vamos trabalhar sempre essa questão de olhar para si e pensar o seguinte: já que eu não posso escolher hoje, eu vou construir minha própria história e as minhas próprias escolhas para que a minha vida lá na frente seja diferente. Então, pensar que é um período, né? E já ir construindo isso, usar esse período como uma preparação mesmo para o mundo lá fora, né? Então, poxa, eu não gosto, não me agrada as escolhas que os meus pais fizeram, não me agrada a forma que eles me tratam, e é isso, né? Não vou massagear, não vou me forçar a amar incondicionalmente meu pai ou minha mãe, se há algum tipo de tortura, de crueldade, né? Mas é construir esse meio aí, essa forma de proteção mesmo, né? De olhar para dentro de você e falar, poxa, mas eu sou o fulano de tal, eu sou a Luciana, independente dos meus pais, independente da minha história, e eu sei que eu mereço construir a minha própria história da melhor forma possível. Então, eu vou me preparar para isso, eu vou olhar para dentro de mim, né? Eu vou desenvolver esse amor próprio, essa autoestima e essa autoconfiança, sempre sabendo que eu sou capaz, porque a história não é o meu ser, e o meu ser é perfeito. Sim. A Camila Ribeiro, ela comenta, eu sou isso, mãe né, madrasta. gente? Oi? Você me ouve, Lu? Você me ouve? Ouço. Tá bem baixinho, mas eu ouço. Tá, a Camila Ribeiro, ela comenta, eu sou mãe madrasta e me preocupo muito com esses sentimentos, pois sei que posso contribuir para o desenvolvimento emocional de uma criança. Ela é mãe e madrasta. Olha só. É assumir a responsabilidade, né? É fazer o seu melhor. Porque eu acabei falando muito sobre esse outro lado, né? Dos adolescentes e tudo mais, né? Até pela vivenda, eu acho, né? Pelo público, né? Mas é claro, é muito difícil também esse papel da mãe, eu que sou mãe, a Joyce, enfim, nós sabemos como é árduo esse papel, né? Porque a gente se sente culpado o tempo todo também. A gente não sabe se diz sim, se diz não, se diz talvez, se segura, se solta. É uma eterna dúvida também para nós, né? E quando a gente se depara também nessa outra situação, né, em que existe um filho, né, que é seu e o filho, né, do seu marido e tal, pode ser um desafio ainda maior. Eu acho o seguinte, nós, como qualquer outro ser humano, acertamos e erramos. Então, nós temos que ser verdadeiros, né? Eu acho que a melhor forma é essa, é honesto e verdadeiro. E saber que os nossos filhos têm, sim, as próprias escolhas a partir de uma certa idade.
né? Então, entender que eles são diferentes de nós e eles têm capacidade de escolher são pontos importantes. Mostrar para eles que nós estamos com eles, que nós somos essa base, né? E que eles estão protegidos ali por nós de uma certa forma, né? Que eles podem contar e confiar, também é fundamental, né? Mostrar. Tem uma frase que também é muito interessante, eu acho que é do Nietzsche, que ele fala o seguinte, né? Eu não vou saber exatamente, né? Mas ele dá a entender o seguinte: ninguém é obrigado a sentir o amor, mas todo mundo pode demonstrar o amor e deve demonstrar o amor. E é isso, né? Porque às vezes numa relação você não está sentindo efetivamente aquele amor, né? Incondicional também, que seja pelos filhos, né? Às vezes o filho faz uma malcriação, faz alguma coisa, né? Mas é importante que mesmo assim a gente demonstre o amor, né? E eu acho que se a gente fizer isso, o resto é resto, as coisas do dia a dia acontecem, né? E o respeito ao próximo também, que aí é fundamental. Maravilha, tem os últimos comentários aqui. Obrigada, excelente live, a Nath está falando, a Vanessa Obrigada. também, muito boa. Adriana, temos que trabalhar o nosso eu todos os dias, e é verdade, é um exercício, né, Lu? Com certeza. A Maria da Silva está comentando também, parabéns para todos vocês, e essas palavras que nos fortalecem muito a tomar as nossas decisões. A Andréia, muito bom, excelente. Camila, somos sempre olhadas com um olhar fico feliz que as pessoas estão gostando. Então, sim. A Camila está dizendo... Maravilha. Somos sempre olhadas com um olhar crítico, onde aparenta que sempre fazemos mais pelos nossos filhos e menos pelo filho do marido, onde isso não é verdade. Aí tem aqui, adorei a live, muito bom, ótima live, obrigada pela live. Aí tem que ser o diálogo, né? É isso aí. Muito bom, a gente está encerrando aqui a nossa... Que bom, gente, obrigada, eu que agradeço. Pena não conseguir ver, né, a turma. A carinha de todo mundo, né, faz diferença. Obrigada, gostei muito do convite. Espero, né, que ter ajudado, né, de alguma maneira aí, já que a gente tem algum conhecimento também importante transmitir, né? Isso, é isso aí. A gente também te agradece muito pela disponibilidade, viu, Lu? Foi muito bom, eu acho que é importante. As pessoas puderam ter aí uma horinha de reflexão, né? De olhar para si mesmo, pensar um pouquinho nas suas atitudes, na sua vida. Isso é muito importante. Espero que a gente tenha contribuído aí com o cuidado pessoal de todos. É isso mesmo. Essa é a ideia, né? De contribuir de alguma forma, né? Que seja para ajudar em um ponto, ajudar uma pessoa já vale. Obrigada. Com certeza, obrigada. Obrigada. Obrigada mais uma vez pela parceria aqui, viu? Imagina. Pelo apoio. Obrigada um beijo para os nossos alunos. Obrigada pela presença de todos, pela participação. Um beijo, Lu. Obrigada.